da pregação, a exposição das Sagradas Escrituras. É por meio dela, na mesma carta que li, no capítulo 10, mais precisamente no versos 17, que é por meio desta palavra que a fé é gerada em nós. Por isso que precisamos estar atentos do que será ministrado aqui. Fé essa que tem o poder de vencermos o mundo, como bem registrou João na sua epístola. Ilumine o nosso entendimento, fala conosco aqui nesta manhã. É a oração que a gente faz e a faz em o nome de Jesus. Meus irmãos, tome o teu assento para a glória de Deus. Tome o teu assento. Glória a Deus. Hoje eu queria, nesta manhã, refletir com vocês, com o texto aberto, deixa a sua Bíblia aberta, em Romanos capítulo de número 12. Eu queria hoje trabalhar subordinado a um assunto, um tema, dizendo assim, o poder da cultura do mundo vindouro. Diga comigo, o poder da cultura do mundo vindouro. Do mundo vindouro. E texto como base é a carta de Paulo aos Romanos. Carta esta, igreja essa, que não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo não foi o fundador da igreja de Roma. Quando nós estudamos teologicamente as epístolas, a gente vai entender que ela é fruto do dia de Pentecoste, porque judeus que eram oriundos de Roma vieram para a festa em Jerusalém, e no dia de Pentecoste, aproximadamente 17 nações estavam reunidas em Jerusalém. E esses irmãos que viram o poder de Deus vindo sobre a vida dos apóstolos, dos 120 reunidos ali no cenáculo, mais precisamente na casa de João Marcos, recebem essa plenitude, conseguem perceber esse batismo com o Espírito Santo, com a evidência das línguas e dons espirituais. Esse grupo de pessoas retornam para a cidade de Roma, e a partir daí inicia-se uma comunidade cristã, e esse evangelho de fato é espalhado. E esse Paulo, que é um apóstolo chamado por Deus, ele necessariamente ele envia uma epístola para uma das igrejas que está inserida na melhor, vamos dizer assim, a maior cidade, vamos dizer, os Estados Unidos da época. Porque hoje a maior potência, a maior nação, continua sendo ainda os Estados Unidos. Então, na época, Roma, ela era a governante do mundo. Prova disso que Jerusalém, Israel, está subjugada por Roma, com procuradores, com prefeitos e governadores. Então, Paulo está escrevendo para a maior potência. Por isso que Paulo se prepara, sendo ela uma das cartas mais teológicas de Paulo. Mas uma coisa que me chama a atenção, que do capítulo de número 1 ao capítulo de número 11, Paulo está trabalhando, formando, discutindo e estabelecendo a doutrina, para depois ele começar a falar do comportamento. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo está estabelecendo o propósito da epístola aos Romanos, é a justificação pela fé. E aí nós poderíamos falar do capítulo 1 ao capítulo de número 11, inúmeras questões. Mas olha que interessante, o capítulo de número 12, ele não começa em vão. Não começa em vão. O capítulo de número 12, necessariamente, é uma resposta do que acontece nos capítulos anteriores. E eu queria ler com vocês, como está com a Bíblia aberta, mais precisamente em Romanos capítulo de número 11, versos de número 33, um louvor, uma adoração de Paulo. No capítulo de número 11, versos 33, ele diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele
e para ele são todas as glória, pois a ele eternamente. Após o término do capítulo de número 11:36, Paulo inicia o capítulo 12 trabalhando uma proposta de comportamento. E uma coisa interessante, que diga comigo assim, o evangelho tem dois lados. Ele tem o lado da fé e ele tem o lado do comportamento. E o capítulo de número 12 nos ensina sobre o comportamento da igreja. Diga comigo assim, o comportamento da igreja, na igreja e no mundo. Capítulo de número 12. E por isso que tem tudo a ver o poder da cultura vindoura. Então, o poder da cultura no mundo vindouro. Diga comigo, o poder da cultura do mundo vindouro. E aí que, no capítulo de número 12, Paulo inicia com um apelo. Essa palavra, rogo-vos, pois, é um apelo de Paulo, de uma forma, num sentido muito mais amplo da adoração, à comunidade cristã em Roma. Então, ele olha aqui no Antigo Testamento, porque no capítulo de número 11, Paulo está trabalhando o futuro dos judeus. E é uma coisa tão maravilhosa que Paulo, ele disse, eu queria me considerar uma pessoa amaldiçoado, separado de Cristo por amor aos meus irmãos. Uma comunidade que perdeu alguns benefícios da aliança pela desobediência, foram rebeldes ao Senhor, mas Deus ainda, como é fiel em sua palavra, como em Romanos 11:29, que diz que os dons e as vocações de Deus são sem arrependimento. Uma vez Deus dá, uma vez quando Deus chama, Deus não se arrepende daquilo que ele fez. Mas Paulo, argumentando sobre o futuro de Israel, que não é o tema aqui hoje, ele não conseguiu entender de uma forma precisa, mas ele termina adorando, porque quando nós não conseguimos entender o projeto de Deus, a gente tem que fazer como disse Paulo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, diante dessa adoração que Paulo trabalha, ele quer ampliar no sentido mais amplo, chamando a igreja, dizendo que a adoração da igreja, ela precisa ser de uma forma ainda muito mais superior. E aí, por um caminho, ele diz assim, pela compaixão de Deus. Capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Esse início é um início introdutório e eu preciso que você preste muita atenção. Para demonstrar tamanha misericórdia para com Israel, a resposta que Paulo propõe é um apelo num sentido amplo da adoração. Então, ou seja, diante da misericórdia de Deus, de não abandonar o seu povo, de estabelecer a sua misericórdia, de estabelecer a sua graça, de ter cuidado daquele povo, diante disso, dessa misericórdia, por esta compaixão, Paulo, rogo-vos, pois, que nos apresentemos como sacrifício vivo diante do Deus Todo-Poderoso. E aí, ele coloca que apresentai o vosso corpo, diga comigo, apresentando o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E interessante que, olha a argumentação de Paulo, de que eu devo, diante dessa adoração, apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo. Romanos capítulo de número 6, eu quero ler com vocês, abram a sua Bíblia, Romanos capítulo 6, a quem devemos apresentar o nosso corpo. Romanos 6, versos de número 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por os instrumentos de iniquidade. Então tem um grupo de pessoas que preferem pegar esse corpo e apresentar ele como um instrumento ao pecado. Quem conseguiu entender? Mas apresentai-vos a Deus como o quê? Vivo dentre onde? E os vossos membros a Deus como instrumento do quê? De justiça. O corpo aqui, olha a expressão, olha a preposição, diga comigo, dentre. Dentre aonde?
Dentre aonde? A expressão dentre é tirar de dentro para fora, que é a expressão ek. De dentro para... Então, quando você tira de dentro para fora, significa que tem gente que está morto ainda lá. Quem entendeu? Tem um grupo de pessoas que estão mortos. Então, a gente vai fazer o quê? Deus nos sacou desse mundo morto. Vós estavam mortos em ofensas e em pecado, mas Cristo vos vivificou. Só quem foi vivificado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero ler com vocês ainda Romanos 6, versos de número 5. Romanos 6, verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isso, que o vosso velho homem foi com ele o quê? O velho homem foi com ele o quê? Para que o corpo do pecado seja o quê? A fim de que não sirvamos mais, não podemos mais servir ao pecado. O que é o batismo? Batismo nada mais é do que uma confissão pública de uma mudança que aconteceu internamente dentro de você. Uma pessoa que se batiza é uma pessoa que teve um encontro com Jesus. Uma pessoa que desceu as águas é uma pessoa que teve uma transformação interna. Jesus mudou ele. Ele andava segundo o curso deste mundo. Ele era entenebrecido, como disse Paulo, mas Cristo deu vida para ele. Cristo deu a regeneração, porque a regeneração, ele não é um trabalho meu. Eu não tenho uma capacidade de me regenerar. A regeneração, conforme a teologia, é um ato de Deus em nós. Disse-lhe Jesus: o vento, ele sopra onde quer. Você ouve a sua voz, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. O novo nascimento, às vezes, pode acontecer dentro da igreja. O novo nascimento pode acontecer dentro de uma casa. O novo nascimento aconteceu, conforme Lucas capítulo 15, dentro de um chiqueiro, apacentando porco. Ninguém dava nada para ele, mas o texto diz: e caindo em si, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, eu pequei contra o céu perante ti. Ele estava no mundo, mas aconteceu algo poderoso, a regeneração. Quantos que estavam no mundo, quantos que estavam na balada, alguém falou: Deus tem uma obra na tua vida, e naquele momento o Senhor deu um ato de vida dentro de você, e aconteceu a transformação, te tirando daquele mundo perdido. Agora tem que voltar aqui, né? Tecnologia é complicado. E isso é interessante. Então, ele diz que eu preciso, recebendo essa bênção de Deus, apresentar, porque o texto diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que eu preciso fazer o que com o meu corpo? Eu preciso apresentar. E como que eu devo apresentar o meu corpo a Deus? A adoração, conforme o texto, diga comigo, ela é inteira. Deus não quer você, não há ideia de parcialidade. Nós aprendemos aqui no Fundamentos da Oração que um propósito para adorar, um dos fundamentos da oração é orar de maneira inteira. Deus quer você inteiro. E quem é você? Você não é um corpo. Você não é uma alma, você não é um espírito. Quem é você? Você é espírito, você é alma e você é corpo. Então não pratique o espiritismo de estar com o corpo aqui e pensando no mundo. Eu tenho que estar aqui por inteiro. Por que você está aqui? Para cumprir tabela? Perdeu o culto. Não, eu vou porque meu pai quer que eu vou. Perdeu o culto. Que não, o pastor vai ficar bravo comigo. Perdeu o culto. Mas tem um grupo de pessoas que não vê a hora de acordar, aleluia, para estar aqui, para prestar um culto que glorifique e bendiza o nome do Senhor. Em sacrifício vivo, a nossa adoração tem que ser integral, por inteira. Sacrifício é um contraste. Diga comigo, sacrifício é um contraste com os rituais terrenos e a apresentação de animais que eram mortos com derramamento de sangue. Como que era o sacrifício antigamente? O pastor Renilson fez uso de uma história bíblica registrada em Gênesis. Você dá o que você tem. Um é lavrador da terra e o outro é o pastor do quê? Então ele deu do que era dele. Então ele trouxe da terra frutos da novidade
e o outro deu da ovelha. Mas, quando Adão pecou, fez a sua folha de figueira, lembra? Com folha de figueira fez um avental. Deus falou, não gostei, vou fazer uma roupa nova para você. Mas ele matou o primeiro a quem? Um animal, já demonstrando o sacrifício do seu. Então, o que Deus gostava, o que Deus ama? Deus gosta do sacrifício. Isso está registrado do livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. E o sacrifício era uma forma constante de você ir uma vez por ano em Jerusalém. Era morto os animais, tinha todo um ritual ali que era na proposta de purificar aquele povo, de cobrir o seu pecado. Mas chegou um dia que Deus enviou o seu filho, que veio, que ficou 3 anos e meio aqui nessa terra. Ele se ofereceu como sacrifício vivo. O sacrifício foi tão perfeito, que não precisa mais. Ele já fez o sacrifício, aleluia. É por isso que ele é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado por nós. Quando o escritor aos Hebreus vai escrever aos hebreus que estão querendo voltar ao judaísmo, ele falou, você quer voltar para uma coisa que já está ultrapassada? O sacerdote, o sumo sacerdote, toda vez tem que entrar lá repetindo a mesma coisa. Ele era tão perfeito e não precisou fazer por si, porque ele não tinha pecado. Uma vez que ele entrou lá, ele resolveu o problema, porque o véu do templo foi rasgado, e tendo dito isso, ele disse, está consumado, tetelestai, aleluia, a nossa vitória foi conquistada na cruz do Calvário, aleluia. E esse sacrifício é tão interessante, que o texto diz, Salmo 51, ele diz o seguinte, porque não te comprazem sem sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos, sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado, um contrito não desprezará o nosso Deus. Então o sacrifício vivo é uma entrega por inteiro, porque tem muita gente querendo experimentar o quê? A boa, mas não apresenta inteiramente ao Senhor. Não, deixa eu te contar um segredo. Não precisa olhar para o irmão que está do seu lado, olha para mim. Você não vai receber a boa, perfeita, agradável vontade de Deus se entregando pela metade, se entregando parcialmente. Que às vezes num culto como esse não consegue nem se conectar, está tosquenejando, está dormindo. Sabe o que é uma pessoa que se prepara para adorar o Senhor? Ela não fica numa série de Netflix até de madrugada, sabendo que amanhã é culto de ceia, ele tem que apresentar um culto ao Senhor. Ele dorme cedo, porque ele sabe que amanhã eu quero chegar lá com vigor, aleluia. Eu quero cantar. Ele quer adorar o Senhor. Quem entendeu? Quem quer adorar o Senhor de verdade, ele se prepara para adorar ao Senhor. E aí quando alguém fala pela manhã, tocou aquele alarme te despertando, ele lembra daquele salmo. Alegrei quando me disseram... Acabou. Então, você tem aqui diante desse texto que Cristo é o nosso sacrifício. Não há como eu experimentar a boa, perfeita vontade e agradável, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, me entregando de maneira parcial, longe desse culto. Porque Deus não vai contra a sua palavra. E eu estou falando hoje o poder da cultura do mundo vindouro. Quem faz parte do mundo vindouro? E por que está se conformando com esse mundo? Porque aí a gente vai olhando, estou aqui só ainda na parte introdutória. Santo, eu preciso ser um sacrifício vivo? Diga comigo, santo. O que é o santo? É o kadosh, acabamos de louvar, quem já pisou. O que é o santo? A palavra santo é separado. Por isso que os fariseus eram hipócritas, porque a palavra farisaios, significa separado. Eles se sentiam superiores. Mas o que é o separado? Você não faz mais parte desse mundo. Então o meu sacrifício, ele tem que ser vivo. Deus não está atrás de gente morta. O sacrifício é o quê? Vivo. Que é aí que ele vai falar, esse é o culto que eu quero. Esse é o culto que eu paro e falo, eu vou responder essa adoração. Eu estou aqui recebendo. Agora você está achando que de maneira relaxada,
preguiçosa, sem conexão com os céus, só porque você colocou uma roupinha bonitinha, só porque você fez o seu cabelinho, só que você passou uma pomada, você passou gel posando, você colocou um perfume caro, Deus não está olhando para a sua aparência, meu amado irmão, mas um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor está disposto a ouvir nessa manhã. Para a igreja não, para o povo de Israel em Malaquias, capítulo de número 1, ele falou assim: maldito seja um homem que tendo, ele tem, mas ele oferece coisa ruim para Deus. Você sabe como adorar, você sabe dar o melhor ao Senhor, você sabe se preparar para Deus, mas você não quer se preparar. E o texto dizia: maldito é o homem que tendo coisa boa no seu rebanho, oferece o coxo, oferece o manco, oferece o aleijado. Você sabe adorar, você quer que Deus mude a tua vida, não quer? Você quer receber o melhor de Deus, você quer casa na praia, você quer uma boa casa, quer um bom carro, mas não consegue se dedicar o que Deus tem sobre a tua vida. Tua chamada ao ministério para vir para o culto é uma luta, não há mais prazer de estar na casa do Senhor, mas tem um grupo de pessoas que ele ama o Senhor, ele adora o Senhor de manhã, ele adora de tarde, ele adora de noite. Não é peso estar na igreja, ele não vem cumprir tabela, sabe por quê? Porque ele faz parte do mundo vindouro. Quem faz parte do mundo vindouro não se preocupa com as coisas desse mundo, a cultura dele é celestial. Quem está com Cristo, ressuscitou com ele, busca as coisas que são de cima, que servem para edificação, disse Paulo. É o texto. E aí ele diz que tem que ser vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele termina dizendo que é o vosso culto racional. Culto racional, a palavra racional tem uma ideia de espiritual, contrastando com o que é terreno. Advém quando a gente nos apresenta em sacrifício vivo, santo e agradável. Quando eu me entrego por inteiro, o texto diz, aí é o culto. Diga comigo, um culto inteligente. Culto não é baderna. Culto tem ordem. Culto tem horário. Você já parou para analisar que você só chega atrasado? Mas você quer que Deus age na hora certa. Que é isso? Varão atrasado? Por que chega atrasado? Só se organizar. Tem dia ou outro por causa do trabalho. Você sabe que você está atrasado por causa de você. Para de ficar arrumando justiça. Deus está cansado dessas desculpas suas. Aí quando vai orar, Senhor, eu quero que você faz hoje. Que isso, varão atrasado? Varão que se atrasa? Varão que fica até tarde na Netflix? Varão irresponsável? Marca ele aí, marca ele aí. Meu amigo. Traz ele aqui para daqui. Vamos trazer ele aqui, irmão. Varão que não vigia, mas depois nós temos que descer pro frango frito com ele, né? Varão gosta também. Varão que come muito, aquele varão, né? Gente, esse é o culto. Esse é o culto que Deus se agrada. Você tem lá em Malaquias capítulo 1, versos 20, Deus mandando fechar a porta da igreja. Fecha a porta do templo. É melhor. Você está em vão aí. É mentira. Leia o texto. 1:20. Não tem, se não for 1:20, é 1:10. Se não for 1:20 ou 1:10, está lá. Só lê. Procura. Você também quer tudo mastigado agora? Varão que não lê, meu. Porque Deus não gosta de culto hipócrita. E aí, após toda essa argumentação sobre o culto, aí ele começa, não vos conformeis com o quê? Não se conforme com esse mundo. Por que eu não posso me conformar com esse mundo? Porque eu tenho uma cultura do mundo o quê? A gente é de que mundo? Eu não sou daqui para casa. Só canta, mas parece que é daqui.
Porque as coisas daqui mais te atraem do que as coisas de lá. É só você fazer uma reflexão na sua vida. O que você gasta mais tempo, daqui ou de lá? Isso é você. Sabe onde está o teu tesouro? Aí também está teu coração. Sabe o que a boca fala? O coração está cheio. Tem gente que não gosta do mundo vindouro. É por isso que ele faz? E aí, olha que negócio top. Na perspectiva do mundo, Eliane Lima Paiva. Eu conheço aqui o sobrenome de todo mundo. Francisca. Olá, não, deixa eu falar, mas eu falava. É que essa aqui é minha diaconia, minha primeira diaconia. Deixa eu abraçar ela aqui. Minha primeira diaconia. Eu salva de palma para Jesus. Foi a minha primeira diaconisa. É por isso que a leva que vai vir agora, só coisa boa. Para o mundo a gente é o quê? Louco, o que mais? Quadrado, retrógrado, doido, retardado, ultrapassado. Mas ele nos acusa de uma coisa que eles são. Porque quem é ultrapassado? Quem está nesse mundo. A gente não é desse mundo. Eu sou do mundo? Eu estou perdendo. Eu vou ligar para o SAMU, para vocês não deram glória. A gente é de que mundo? Não, tem gente que parece que não é desse mundo, do mundo vindouro. Só quem é do mundo vindouro? E como que você anda parecendo que é daqui? Irmão, sabe quando a gente tem uma atualização a mais? Sabe quando o seu Android, o Apple, o iPhone também atualiza? Nossa, Lídia, só porque você está agora é iOS? Você era do Java, você tinha um Java, meu, agora quer... Nós estamos atualizados em 2.0, nós estamos em outro nível, irmão. Como disse Samuel, nível o quê? Hardcore, filhão. Nós estamos em outro mundo. Quando nós estamos na faculdade, estão chamando a gente para fumar maconha. Porque na faculdade tem, irmão. Na faculdade federal do Rio de Janeiro está escrito lá Lula livre. Numa faculdade, MST, está escrito marxismo. Porque é um lugar que coloca a ideologia marxista. E ali é um lugar de formar militante, não um lugar de ensinar. Quem está conseguindo entender? Então, quem é o cristão, o servo de Deus? Nós temos uma cultura que é poderosa para influenciar. Porque a nossa cultura não é daqui. A nossa cultura é do mundo o quê? Vindouro. É por isso que Jesus falou, você é sal, irmão. E sal tem que trazer tempero. Sal tem que conservar luz. Você não coloca nos lugares baixos. Luz tem que colocar em cima. Então crente tem que influenciar. Mas ultimamente quem está mais influenciando não é o mundo. Os mundanos estão influenciando a igreja. A igreja está indo no mundo aprender as coisas do mundo para trazer para dentro da igreja. Antigamente, sabe como a banda de rock funcionava? Ela vinha no culto para aprender no culto para levar para fora. Hoje o que tem um monte de pessoas, pastores, indo no mundo, aprender com o mundo para trazer para dentro da igreja. Mas quem vai no mundo aprender as coisas do mundo para trazer gente para a igreja, vai precisar de coisas carnais para manter as pessoas. Mas quando a gente só utiliza a Bíblia Sagrada para ganhar pessoas para Cristo, somente a palavra de Deus faz com que essas pessoas permaneçam na casa do Senhor. Se tiver muito alto aí o PA, tá alto, não tá? Abaixa um pouco o PA aí, Vitão, faz favor. Tá alto. Eu estava ali hoje e não consegui ouvir nada. Só o PA, o retorno não. Glória a Deus, aleluia. Vê agora com muito carinho, só para dar uma olhada, não é para falar com ele não. Olha para essa pessoa, vê se ele tem cara do mundo vindouro ou desse mundo. A palavra não vos conformeis significa para estar em conformidade com, mesmo padrão, modelar da mesma forma. Quem se conforma, você se modela do mesmo quê? Como que eu posso... Irmão, quem é da época da internet de escada? 1h30 para você abrir uma página. Lembra?
Que dificuldade. Quem gosta do 5G? Quem gosta do 5G? 5G, né? 5G. 5G é o 5, tá no mundo. Diga comigo, 5G. Ô, Bruna, não ri não. A Bruna fica rindo de mim, meu. Aí depois eles vão pôr o grupo do marketing lá. Gente, sabe quem é o cristão? O cristão está atualizado, ele está no 5G. Não, mas é do mundo vindouro. Porque terreno é 5. Nós estamos no mundo vindouro, nós somos o 5G, tá entendendo? Nós estamos no 5G. E tem gente querendo voltar para onde? Não, para aquela internet de escada lenta. Então todo mundo que se conforma quer voltar para o mundo, ele está se desatuar ali. O atualizado é que já está influenciando com a cultura do mundo. Esqueceu de dar glória. E aí, eu não posso me conformar. Por que eu não posso me conformar? Porque, primeira coisa, você já ouviu um vídeo no TikTok? De um camarada em cima de uma árvore, né? Que tinha tipo uma bifurcação. Aí ele falou assim, o mundo é a igreja. Ele segurava aqui, ele caía. Ele vinha pra cá. Resumo da história. Quase caiu pro lado do mundo. Por uma dessa, diga comigo, o muro é do diabo. Para quem está em cima do muro. O príncipe desse mundo, conforme João capítulo 12, quem é o príncipe desse mundo? O diabo. E esse é o mundo que você quer se conformar. O mundo jaz do maligno. 1 João 5,19. Pastor, mas o mundo é atrativo. A Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tem gente aqui hoje inimiga de Deus? Possa ter. Porque ama mais o quê? O mundo. Aí ele vem com aquela conversinha fiada. Deus é amor. Mas quem falou que Deus não é amor? Mas ele fala, o Deus que é amor diz para você, não ame o mundo, nem no que o mundo há. Porque quem ama o mundo, diga comigo, o amor do Pai não está nele. Não tem o amor de Deus sobre a tua vida. Você acha que tem, mas não tem. E Deus vai receber culto? Deus não se agrada com emocionalismo, não, irmão. Hoje eu já falei, não quero nem teclado para não achar que, né? Quero só a palavra. A palavra de Deus é suficiente para mudar a vida sua aqui. Eu não preciso de mais nada aqui. Só a palavra de Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quero que você só entenda. E aí, o mundo só ouve as pessoas que é desse mundo. Lá em 1 João 4,5 diz, do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Por que as pessoas falam assim, nossa, o irmão ali consegue transitar? Porque é mundano. Porque quem não é desse mundo, que está no hardcore, Samuel, está no mundo vidouro, ninguém gosta dele. No trabalho, quer puxar o tapete dele. Nossa, ele é diferente. Não é que eu sou diferente. Não, eu sou diferente mesmo. Por quê? Eu sou do mundo? Eu sou do mundo vindouro. E o texto diz que o mundo nos odeia, porque nós não somos daqui. Nós não somos desse mundo. E conforme Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 7, 31, a aparência desse mundo vai acontecer o quê? Ela vai passar. E aí ele diz o seguinte, sabe quem é que vence o mundo? Hoje eu vou te dar uma dica para você descobrir quem não nasceu de novo. Pessoas que perderam para o mundo não nasceram de novo. Sabe o que Paulo falou? Sabe quem vence o mundo? Quem nasceu de novo. Só quem nasceu de novo. Então ele diz que nesse mundo teremos aflições. Porque segundo Paulo, ele diz assim em Efésios, em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha que coisa interessante. Paulo falou o seguinte, olha irmãos, eu já escrevi a vocês através de uma carta, que não vos associeis com os devassos desse mundo. Aí ele diz no verso de número 10, isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os idólatras, ou roubadores, porque então vos seria sair do mundo. Aí ele continua, mas agora eu escrevo que não vos associeis com aquele que se diz ser o quê? Irmão. For o quê? Devasso. Ele diz que é irmão, mas ele é devasso.
roubador, maldicente, beberrão, idólatra, avarento. O que eu devo fazer com essas pessoas? Disse Paulo, não senta para comer com ele. Por quê? Porque ele é uma pessoa mundana. Jesus falou assim para Nicodemos, Nicodemos, eu estou falando de coisas terrenas, você não entende, se eu te contar das celestiais. O homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito porque é loucura para ele. Agora, quem é espiritual consegue discernir todas as coisas. Gente, em nome de Jesus, eu quero ler com vocês Efésios. Hoje você vai entender porque o pastor não gosta de campanha. Vou mostrar para você. Na Bíblia. Não, porque eu estou precisando de uma porta. Vou te mostrar qual é a porta que já está aberta, você só não entrou. Mas que Deus já abriu faz tempo. Efésios capítulo de número 2. Efésios capítulo 2. Deixa aí aberto em versos capítulo 2. Mas olha para cá em nome de Jesus. Diga comigo, virtudes do mundo vindouro. E não haja de receber muito mais nesse mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. Lucas 18:30. Efésios capítulo 1, 21 diz, acima de todo principado, poder, potestade e domínio, e todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Em Lucas 20:35 diz, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem se dá em casamento. Em Efésios 1, versos 3, bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Diga comigo, nos abençoou. Diga comigo, com todas as bênçãos. Aonde? Nos lugares aonde? Celestial. A gente já faz parte de que mundo, irmão? Qual é a nossa cultura? Mas hoje tem um crente querendo dançar festa junina. Hoje tem um crente querendo participar do Halloween. Dia das bruxas. Olhar para ele é você olhar para o mundo. Não tem diferença nenhuma. Pastor, e as igrejas? Eu não posso ficar falando de igreja, tem que falar da Ágape. Eu sou pastor da Ágape. Não sou pastor das outras igrejas. Ah, mas o pastor, eu não pastoreio lá, ele presta conta de lá. Eu presto conta da onde? Daqui. E eu não tenho poder para proibir ninguém de nada. A minha capacidade como pastor é, no mínimo, ensinar. Compete você aguardar ou não. Agora, uma coisa você tem que fazer é raciocinar. Ontem a Sueli estava em casa, foi sábado, né? Ontem, o testemunho de Jeová foi lá. Eu vi na câmera. Falei, vou nada, eu estava lavando louça, deixa ela lá. Testar o conhecimento teológico dela. Aí ela veio e falou assim, Deus prova alguém? Foi essa pergunta, né? Segundo eles, que Deus não prova ninguém. Aí eu ia falar para ele, o senhor pode abrir em Gênesis capítulo 22, porque diz o texto, e Deus provou a... Explica para mim, por favor. Está só olhando para ele. Quem entendeu? Gente, a gente é de uma cultura diferente. Balada dentro da igreja? O Rodrigo Xavier sabe como o cara estava chamando as pessoas para o culto? Que a gente não pode falar por uma questão ética, que é o Davi Passamani. Como é o louvor que ele canta? Não. Hã? Ele canta esse louvor. Uma chance igual a essa. Depois você procura lá, vem novinha. Na igreja até um... Não estou falando que era uma balada. Eu estou falando que... Era uma balada, Flor? Não estou falando que tem bebida, cerveja. Não é isso, irmão. É um método que ele utiliza para tentar trazer quem para a igreja? Os jovens. E jovem gosta dessas coisas? Fala que eu vou fazer aqui um rave aqui na igreja para você ver. E deixa eu chegar atrasado se eles não me ligam. Mas para vir para o culto não chega no horário. Mas para rave... Quem é a sua cultura, meu irmão? Na escola, quem é você na sua escola? Quem é você no seu trabalho? Quem é você na sua rua, crente? Quem é você dentro da sua casa? Você é do mundo vindouro ou você se conformou com esse mundo?
Qual é a sua cultura? Você influencia sua família quer vir para Ágape? Ou sua família, eu não, fazer parte daquela igreja se você não dá um bom testemunho. Você está manchando o nome da igreja. Não só da igreja Ágape, mas da igreja de Jesus. Então você tem que ser crente. Agora olha para o seu irmão e fala, você tem que ser crente mesmo. Efésios capítulo, eu estou andando com o Renilson, irmão. Efésios capítulo 2. Abra aí. Efésios capítulo 2 diz assim, ó, versos de número 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar onde? Fala assim, mundo vindouro. A gente já está assentado aonde? Mas tem gente que quer sair de lá. Olha que interessante que no mesmo contexto da carta, eu estou dentro do contexto imediato. Paulo diz no capítulo de número 6 que a nossa luta é contra onde? Contra os príncipes da potestade aonde? Em que lugar? Porque ele sabe que nós já estamos lá e ele já está querendo tirar a gente dali. É por isso que ele diz, no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, tomando o capacete da salvação, tomando o escudo da fé. Você precisa do quê? Cingindo os vossos lombos com a couraça da verdade e da justiça, tendo nos seus pés a preparação do evangelho da paz e fazendo uso da espada que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, e vigiando nisso, perseverando na oração, porque o diabo quer te desviar, meu amado irmão. O diabo quer que faça você descer lá do mundo celestial onde você está sentado. Você já está no mundo vindouro. Ele está querendo te trazer para esse mundo, porque ele é o príncipe desse mundo. O mundo jaz no maligno. Esse mundo é corrupto. Esse mundo não presta. Esse mundo está condenado, mas a gente já está salvo em Cristo Jesus. A gente não pode descer de lá. A nossa cultura é para influenciar. 2 versos 7, para mostrar nos séculos vindouros o quê? As abundantes riquezas da sua, podia ser o tema da mensagem domingo que vem, as abundantes riquezas da graça de Deus. Vai pregar no culto, os irmãos ficam... Agora, chama um pastor que revela aqui para você ver. Chama. Deus me mostra. Ele acabou o culto, vem fazer o que aqui na frente? Ora por mim. Por quê? Porque ele quer uma revelação. Ele quer... Você quer revelar o que se você já é do mundo vindouro? Ele já te abençoou com todas as bênçãos do lugar celestial. Sabe que você está querendo revelação? Porque você é relaxado. Você não entendeu o reino, você não entendeu o céu. Porque quem entendeu o céu, o mundo vindouro, não fica correndo atrás de revelação. Ele é hardcore, ele já está no mundo, um mundo vindouro. Ele tem todas as bênçãos. Ele não precisa falar assim, o que o seu Deus tem o melhor para a tua vida, meu amado irmão? Não tem maldição sobre a tua vida. Sabe por que eu não faço campanha de quebra de maldição? Porque crente não tem maldição. Ele está sentado nos lugares celestiais. Eu não preciso fazer campanha de porta aberta. Porque a Bíblia, a palavra de Deus diz que Deus já te abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Bendito é no campo, bendito é na cidade, bendito é o fruto da tua amassadeira, bendito é onde você colocar a tua mão. Se for abrir um negócio, Deus é com você. Se quiser fechar, Deus é com você. Se quiser para ir para outro segmento, Deus vai te abençoar. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, diz o Senhor. Para de ser quente medíocre, com o espírito da galinha da Angola. Tão fraco. Tão fraco. O que foi, gente? O que eu falei demais? Tell me. Tô fraco. Mano, para com esse negócio, irmão. Mano, tem uns crentes que é chato, irmão. É que não pode. Se tivesse um texto, dá uns tapas na cara, eu ia só cumprir esse texto. Vem cá, faz a fila aqui. Recebe. Toma, não volta mais não, hein? Eu falei, Michael, me ajuda aqui. Olha o tamanho da mão do Michael. Pastor Murico tem a mão grossa também. Receba. Sim! Receba aqui, ó. O F.F. Bruce diz o seguinte: para um cristão que entrou na era por vir, as convenções, os hábitos em voga em torno dele está desatualizado. Você entendeu que as pessoas não conseguem nos entender? Porque nós estamos em outro nível. E aí, que interessante, não vos conformeis com o quê?
com esse mundo. Mas para eu não me conformar com esse mundo, tem que acontecer alguma coisa. O que o texto diz? Diga comigo, Aí que é o problema. A palavra no grego para transformação, metamorfose. Metamorfose, o que é metamorfose? Significa mudança. É a transformação de um ser em outro, de uma forma em outra. No sentido figurado, metamorfose é a mudança considerável que ocorre no caráter, no estado ou na aparência de uma pessoa. É a transmutação física e moral. Ele mudou. Como que era o seu vulgo no mundão? Como que era? Cachorro? Cachorra? Como que isso era? Viado. Não, viado não. Você é louco? Como que era você no mundo? Qual era o seu vulgo? Como que você era aí, ferramenteiro? Como que os caras te conheciam no mundo? O louco, solitário, que fazia, acontecia? Mas o que aconteceu na sua vida? Sabe o que você não se conforma mais com esse mundo? Porque houve o quê? Mudança de chave. Nossa, é maravilhoso. Metamorfose. Mudança radical de pensar. E o que é essa mudança radical de pensar? Você tem um Zaqueu. O que é característica de um real arrependimento é olhar para o Zaqueu. Se eu roubei alguém, defraudei alguém, eu vou restituir quantas vezes? Exemplo de conversão. Mudou completamente a maneira do quê? De pensar. Você já parou para analisar? Irmão, eu tenho uns amigos que estão no mundo, que parece que eu vejo uns 4 demônios na costa do bicho. Você vê aquela opressão na vida, mas a pessoa não larga aquela vida. Um dia eu fui levar com o pastor Murilo, o filho dele, e deixamos o seu filho ali naquele, um ambiente terrível. Quando eu olhei aquele ambiente, eu falei, meu Deus, como as pessoas não conseguem ver que está naquele caminho. As pessoas estão cegas. É por isso que eu sempre falo com a Su, Su, essas pessoas estão cegas. E às vezes você dá um conselho, elas não querem mudar. Mas o Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para proclamar liberdade aos cativos, restaurar e dar vista para a pessoa que está cega. E tem momento, irmão, que você tem que dar um chacoalhão, se for possível, dá até um tapa na cara, acorda, varão, toma, vaso, vira crente, pastor, você é louco, louco o quê, meu? Chega aí, Maicão, para o cara virar crente, irmão. Oxi, meu, vou perder ele pro mundo, irmão. Vou andar com o Mike agora, mano. Leopoldo. Ô, gente, quem está comigo, diga amém. É uma mudança. Sabe por que eu não me conformo? O que aconteceu aqui? Transformação. Mas transformação do quê? Diga comigo, vosso entendimento. Deus fez a primeira transformação, mas sabe como que essa transformação se mantém? Para aqueles que gostam de crescer intelectualmente, tanto em conhecimento, como em sabedoria, como à luz da palavra. Como que um crente que vai viver toda a eternidade, Félix, com Cristo, não gosta da palavra do Deus que está levando ele para lá? Como que esse camarada que falou para mim que ele é do hardcore, do 2.0, do 5G, não é nem do 5, é do 5G, está no mundo vindouro, mas não consegue se envolver com coisas espirituais. Não há nele nada, você olha para ele. Aí você pergunta para os crentes, você está orando? Tô. Tem aqui um demônio, expulsa aqui. Não, pastor. Que oração é essa, meu irmão? Você acredita no que você está orando, ô tocha? Como que você é do mundo vindouro? Calma aí, não fecha não, estou terminando. Você é do mundo vindouro, como que você mantém esse entendimento se no mínimo você não gosta de ler? Preguiçoso, preguiçosa. Mas não tem preguiça com dispositivo e um móvel. Só para aquelas coisas. Irmão, para de se vitimizar. As pessoas mais ricas do mundo são pessoas que têm um poder de cultura, de leitura maravilhosa.
Você muda como leitura. Você quer descobrir um crente fraco? Não lê Bíblia, não se envolve com espiritualidade. Mas primeiro está aqui, palavra de Deus. Não se envolve com Bíblia, não se envolve. É os mais trabalhosos da igreja. Não gosta de Bíblia. Não gosta de leitura. Sempre cai, levanta, porque não gosta de Bíblia. Agora, quem gosta de Bíblia, disse Jesus, assemelhá-lo-ei um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva, veio o rio, e a casa está como? Firme, aonde? Firme na rocha. E aí, meu amado irmão, a vós também, que noutro tempo eram estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras má, agora, contudo, vos reconciliou em Cristo. 14 e 20, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. 1 Pedro, portanto, cingi os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrio, esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus. Efésios 1,18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Quem está com o entendimento oculto, que não está iluminado, não entendeu a esperança da vocação e não sabe as riquezas da glória da herança do Senhor. Por que as pessoas querem retroceder? Porque disse Paulo a Tessalônica, não vos movais falsamente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por epístola, como de nós mesmos, como se o dia de Cristo estivesse perto. Então tem gente querendo mudar a maneira de pensar, mas para um lado negativo. E eu encerro neste domingo com a palavra de Lucas capítulo 2, e crescia o menino Jesus. Eu nem sei se eu já preguei aqui as etapas do crescimento. Ele crescia em estatura, ele crescia em sabedoria, ele crescia em graça, diante de Deus e diante dos homens. 4 etapas de crescimento na vida de Cristo. Mas vamos parar uma aqui. Ele crescia de maneira intelectual e de maneira de sabedoria. Vai começar a ler a Bíblia ou não vai, crente? Mas eu quero experimentar o quê? Está querendo? Está querendo experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus com esse entendimento retrógrado? Coloque-se de pé nessa noite, nessa manhã. Que a mensagem é um alimento pastoral. Eu não vim com performance de pregador. Tem hora que a gente vai trazer um pregador aqui que vai fazer a gente pular das cadeiras. A minha pregação dá vontade de ir embora, não dá? É top essas pregações. Eu não vou nem sentar mais aqui com o Renis e com a Sueli, vou sentar do outro lado aqui agora. Ser mais paz e amor, entendeu? Aí ele diz o seguinte, irmão, para que experimentamos qual seja a palavra experimentar, diga comigo, dokimatsu. Testar para provar, é testar para provar. O que é dokimatsu? Testa aí, para ver se é bom. Sabe o que é a proposta de experimento, gente? Prova para ver se é bom os mundos vindouros. E aí, diz o Salmos 34, provai e vede que o Senhor, bem-aventurado o homem que nele confia. E aí, agora eu vou precisar de vocês. Nossa. Querem? Quantos irmãos se perderam na caminhada? Quantos? Que estão se conformando com esse mundo. Franco, Lucas capítulo de número, eu acho que é 8, ou é Mateus 13. Ele diz que se tiver no coração espinho, quem é o que tem espinho no coração? É o que as riquezas desse mundo, os prazeres desse mundo sufocam o quê? A boa semente que é a palavra de Deus, ela não consegue dar fruto. Jesus, os apóstolos tinham o melhor pastor, mas Judas se desviou. Às vezes o problema não está no pastor, o problema está em você que está com o coração ruim, porque não limpou a terra. Você já parou ultimamente, você está sem prazer nenhum de estar na casa de Deus? Você vai se entregar?
Se te mostrar frouxo no dia da angústia, sua força é pequena. Mas o escritor aos Hebreus, que uma das propostas da carta aos Hebreus é exortar os irmãos para não voltar para a velha vida. E ele diz: porque é impossível, diga comigo, é impossível que os que já uma vez foram iluminados, porque só foi iluminado quem outrora estava o quê? Nas trevas. É impossível uma vez uma pessoa que foi iluminada, diga comigo, provaram o dom celestial. A palavra provar é dogma, a gente experimentou. O Erinaldo acabou de trazer aqui revelações. Tem um que tem dons espirituais, Deus usa para cura. Você está provando que Deus existe, irmão. Você provou um dom celestial. E tem gente que provou o dom celestial e fez o que com o dom? Vou esconder de novo aqui, depois pega. Escondeu o dom lá atrás, não quero. Mas ele já provou. Fizeram participante do Espírito. Eu manifestei com o Espírito ruim, o tranca-rua dentro da igreja. Cai dentro da igreja. Mas hoje quem habita dentro de mim é o Espírito Santo. Ele participa dele. Irmão, vamos entregar sexta-feira, do lado de um terreiro de Umbanda, Samuel. Não, eu não gosto de olhar. Eu não gosto de olhar. Eu falei, por que você não gosta de olhar, filhão? Por que você não gosta de olhar? Não, porque eu não gosto dessas coisas. Eu falei, não gosto dessas coisas. Aí eu peguei uma analogia do mundo para explicar uma coisa espiritual. Eu falei assim, qual é a maior carta quando a gente joga o truco? Ali o zap. E quando você está com um causal maior, tem como você perder? Sabendo da carta que você tem, sabendo também um bom jogador. Porque, né, tem gente que vacilar pode perder também. Mas só perde quem não sabe o que tem. Porque quem sabe o que tem não perde. Aí eu falei, eu estou explicando um truque aqui. O truque evangélico. Aí... tá faltando um truquinho entre nós. Vou preparando o ambiente lá em casa top. E eu falei, por que não perde? Porque tá com o truque. Não é a maior carta. Quando você tá com a carta, você tá com convicção. Não tem como você perder. Sabe que você não perde, filho? Porque você não pode ter medo dessas coisas. Porque quem habita dentro de você é o Espírito Santo. Aleluia. O poderoso é o uníquo. Pai, eu não tô conseguindo dormir. Alguém consegue vencer o Hulk? O Hulk quando é forte. A gente usa essas coisas para explicar para uma criança, para dizer que quem habita em nós é o Todo-Poderoso. O Geazi chega para Eliseu, nós estamos cercados por um monte de inimigo. E ele diz, Senhor, abra os olhos do moço para ele enxergar um monte de carruagem, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Com ele está a força do braço, mas conosco o Senhor está conosco. Sabe por que a gente derruba gigante? Não é porque a gente é bom, é porque a gente vai no nome do Senhor. É no nome do Senhor que a gente vence. Provaram a boa palavra de Deus. E o texto continua, as virtudes do século futuro, e recaíram. É impossível, recaiu. Como? Sabe quem desvia? É um cão que come o próprio vômito. Sabe quem desvia? É como uma porca que você lava, mas ele volta de novo pra lama. Tu tá no mundo radical 5G. Tá lá, irmão, voando alto, atualizado. Tá querendo sair da igreja para voltar pro mundo, ser capacho do diabo, de Satanás, viver no inferno por toda a eternidade. Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais, onde Cristo está sentado. Meu filho vai ser abençoado, minha esposa vai ser abençoada. Se eu abrir uma empresa, vai ser abençoada. E se a empresa fechar, eu continuo sendo abençoado, porque minha bênção não está condicionada. Deixa eu falar uma coisa, eu não preciso ir para Portugal para ser abençoado. Eu não preciso ir para os Estados Unidos para ser abençoado. Eu não preciso ir para o Canadá para ser abençoado. Deus me prospera no Brasil. A bênção de Deus não está na geografia. A bênção de Deus está sobre a minha vida. Da carabassura e bidiguiachai. Levanta a tua mão, crente, em nome de Jesus. Tira essa cara de crente derrotado. Levanta a tua cabeça. Quem perdeu foi o Satanás. Você já faz parte do mundo vindouro. Vão chamar a gente de homofóbico, vão chamar a gente de fascista, vão chamar a gente que não ama. Eles não entendem, nós não somos daqui. Ele não gosta de nós, mas ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar. Vamos adorar o Senhor.
aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Quem pode fechar os olhos para adorar o Senhor? Vem buscar a sua noiva. Ele virá piscar. Quem está esperando? É real, Ele vai voltar. Eu vou vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu vou voltar para buscar, para que onde estiver eu, vós estejais comigo também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Aleluia! Temor, junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Só os crentes que faz parte do mundo vindouro. Esse lugar é pra lá, nós é peregrino, nós estamos passando só de passagem aqui. Mas enquanto nós estivermos aqui, Ele vai nos abençoar. Nós vamos comer o melhor dessa terra. Nós vamos ser prósperos. Sabe por quê? Porque a riqueza é dom de Deus e Ele dá pra gente gozar dela. Me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Cante! Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Só quem quer ir pro céu viver com Cristo, abandona esse mundo, meu irmão. Transforma a sua maneira de pensar. Está na hora de você ler essa Bíblia toda. Está na hora de você viver ela, de praticar ela. Abre a sua boca que eu vou te encher. Cadê os crentes que vai sair dessa manhã com a cultura do mundo vindouro? Vai influenciar as casas. Cadê os crentes que vai para as casas levar a palavra de Deus? Liderar no lar ágape, ser um pastor de uma comunidade. Deus nos levantou para marchar. Tu és Senhor, o nosso Deus. Glória! O céu é maravilhoso. Ruas de ouro. E os anjos dizendo santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. 24 anciões dobraram, jogaram suas coroas, estão dizendo santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. E os serafins com duas asas voam, com duas cobrem seus ossos, com duas cobrem seus pés, dizendo santo, 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 santo. Não chore, João. Eis aqui o Cordeiro que venceu. Foi morto, mas venceu. Ressuscitou. Só quem ressuscitou com Cristo. Só quem ressuscitou. Vamos participar da ceia.